Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe um bico de crochê para vocês, que vocês sabem que eu sou apaixonada por abacaxi e ponto-aranha, né, gente? E hoje, olha o que nós vamos fazer. Um bico de crochê em abacaxi com uma flor suspensa que eu fiquei simplesmente encantada. Eu sou a Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e adoro fazer essas coisas que encantam os olhos da gente. Encanta, gente, encanta. Eu modifiquei aqui o acabamento final. Normalmente eu dou um apoio, fiz tudo diferente, tem técnicas diferentes aqui e tem essa beleza rendada, gente. Olha, pura correntinha, olha que coisa linda. Apaixonada, gente, apaixonada, tá? Eu acho e acredito que vocês vão gostar muito de tecer este trabalho, tenho certeza, tá? É fácil de fazer, a contagem múltiplos de 8 mais 3, só isso. Eu vou explicar direitinho para quem quiser entender melhor, tá tudo colocado no passo a passo, mas eu tenho certeza, gente, que vocês vão ficar encantados que nem eu estou com esse bico de crochê, ok? Tem fotos no blog, que vocês vão acessar da seguinte forma: olhem a descrição, aí vem o link do nosso patrocinador. Quem quiser clicar lá, conhecer o que o patrocinador oferece, tem de tudo, gente, tem de tudo nesse patrocinador, tá? Em seguida vem os links do nosso blog. Vocês clicando lá, é só ver a matéria, vocês vão ver os detalhes técnicos, as fotos, vocês vão gostar bastante do material que tem lá. Pode botar um comentáriozinho lá também que eu respondo, ok? E, gente, vamos crochetar. Vocês vão se encantar em fazer um trabalho tão simples e tão delicado como esse. Vamos lá? Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Antes de começar o trabalho, vamos para as orientações iniciais, que é a respeito das linhas, agulhas e a orientação do caseado. Eu gosto para pano de prato da linha na textura próxima de 200, que são essas três aqui. A Brisa é 100% acrílica, no Tex de 200. A Clea 5 é algodão, no Tex de 196,7, mas ela é mais encorpada do que a Brisa por ser algodão. E a Tropfil que nós vamos trabalhar hoje, que eu tô sem o rótulo dessa, no Tex de 222, tá? Essa textura de linha, para mim, é a mais adequada para pano de prato, ok? E a agulha eu sempre trabalho com a de 1,5, porque para essa textura aqui, ela é bem mais adequada, tá? Para o meu ponto. Então, linha e agulha é questão de acomodação de cada um busca a agulha e a linha que mais se adapta, tá bom, gente? Mas a minha preferência são essas daí. Em relação ao caseado, então vamos lá. O que acontece com o caseado? Para a gente fazer o caseado do lado certo, nós temos que considerar que a última carreira tem que cair para o lado do direito, ok? A última carreira é esta aqui. Então, gente, eu vou contar aqui pelas correntinhas, olha, direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito e a primeira é do lado do avesso. Eu tenho que determinar qual o lado da primeira carreira, ok? Quando eu determino o lado da primeira carreira, aí fica fácil, eu vou nessa tabelinha aqui, tá? Então, a minha primeira carreira tem que estar do lado do avesso, e eu olho aqui, olha, primeira carreira do lado do avesso. Então, para eu casear o pano inteiro, eu pego do lado mais largo, viro para cá e viro para cá. Quando eu finalizar o caseado aqui,
eu vou fazer a primeira carreira do lado do avesso. Então, vocês comecem pelo lado mais largo do trabalho, pelo lado do direito do pano, ok? Eu, na minha aula, eu sempre faço o caseado de um lado só, mas também dependo de saber qual que é a primeira carreira. Então, aqui, ó, na primeira carreira, ela vai ser do lado do avesso, eu fiz o meu caseado aqui e viro para o lado do direito e eu vou explicar agora o caseado para vocês, tá bom? Vamos lá? Começando então, gente, esse bico ele é fácil de fazer, ele é fácil e lindo e eu adoro fazer abacaxi, gente. Então, o que que acontece? Independente se você vai casear o pano inteiro ou não, vocês vão procurar fazer o arremate desta forma aqui, olha. Começa aqui, dando um pontinho aqui, preso, perdão, não começa nada no pano, não, na beirada, começa aqui, olha. Faz um pontinho aqui na lateral, aqui, deixa eu melhorar esse foco aí. Na lateral, faz uma ou duas correntinhas para prender aqui, olha, e começa os caseados, ok? Vai de duas em duas correntinhas. Olha aqui, ó. E vai fazendo o caseado em múltiplos de 8 mais 3, que é o que eu falei na introdução para vocês. Como que eu vou dividir, né? No meu pano que tem 47 centímetros, eu vou fazer 51 caseados, ok? Como que eu dividi os 51 caseados? Eu usei a dica número 6, que me ensina a dividir o caseado em pequenas partes. Essas pequenas partes fica mais fácil para eu dividir 51 caseados nesse espaço aqui. Para quem tem o pano menor que o meu, múltiplos de 8, 40, né? Mais 3, 43. Vai fazer a mesma coisa, gente. A dica número 6, ela tanto está aparecendo no topo da página do vídeo, como ela está na descrição, escrito links úteis, tá? Esses links úteis estão assim, é uma sequência, o patrocinador, os links do blog e em seguida os links úteis. Eu comecei a colocar pedido de alguns inscritos para facilitar para vocês. Então, também está na descrição, ok? O último caseado, gente, aqui, ó, tá? Prende aqui. E aqui começa o nosso trabalho. Ele vai começar aqui com 2 pontos baixos neste quadradinho. Esse meu primeiro quadradinho vai ser o apoio para o primeiro e o último abacaxi, ok? Eu vou dar 3 correntinhas e vou aqui fazer um leque aberto. Um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto e o meu primeiro lequinho aberto do abacaxi já está feito. Agora eu faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 1, 2, aqui do caseado, olha, esse aqui é do lequinho. Aqui eu pulo 1, 2 e começo aqui. E vou fazer 3 quadradinhos com ponto baixo. 2 pontos baixos aqui dentro, um aqui. De novo, 2 pontos baixos aqui dentro,
e um aqui. 2 pontos baixos aqui dentro e um aqui. Aí, repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai pular 1, 2 e vai pôr aqui o lequinho vazio, né? Lequinho vazio, lequinho aberto. Cada um fala de um jeito e vira e mexe eu tô falando dos dois jeitos, tá? Lequinho aberto, e aí começa o padrão de repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pula 1, 2 e começam os pontos baixos. 3 quadradinhos com ponto baixo e aí faz o lequinho do abacaxi, tá bom? Vamos assim até o final? A contagem estando certa, nós vamos chegar aqui no final e ter um lequinho e vai sobrar um quadradinho aqui, tá? Então, mais 3 quadradinhos aqui com ponto baixo. Mais 2 aqui, olha, sempre assim, tá? Não percam essa contagem, porque aí dá tudo certo no final. Aqui e aqui. Se vocês quiserem saber o total, são 3, 6, 9, 10 pontos baixos que a gente tem aqui nesse pedacinho, tá bom? Vamos até o final? Quando a gente faz a contagem anteriormente à execução do barrado, gente, dá tudo certo. Olha aqui, ó. Um lequinho aqui com outro aqui, olha. Então, ele ficou igual, ele ficou simétrico. E aí, eu acabo igual, olha, 3 correntinhas e faço 2 pontos baixos aqui. Ok? E, gente, antes de passar para a próxima carreira, é muito importante conferir. Como que eu vou conferir? Lequinho, 1, 2, 3. 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 Lequinho e deixei igual os dois lados. Ok? Agora nós já vamos para a próxima carreira. Virei o meu trabalho e agora eu vou fazer apenas um ponto baixo aqui. Vou subir as 3 correntinhas e vou fazer aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Um aqui dentro. E uma correntinha. Segundo e outra correntinha. Terceiro, correntinha. Quarto, correntinha. Quinto, correntinha. E sexto. Tá? Então, são 6 pontos altos separados por uma correntinha. Vou dar as mesmas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou pular 2. 1, 2. Vou fazer só o terceiro. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu deixei 2 de cada lado, eu tinha 10, agora eu fico com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho para cá, um ponto alto, correntinha. Segundo ponto alto, correntinha. Terceiro ponto alto, correntinha. Quarto ponto alto, correntinha. Quinto ponto alto, correntinha. E sexto ponto alto, ok?
E aí é só repetir, gente, tá? Não vai ter mais nada além disto aqui. Nós estamos preparando a base do abacaxi e logo vamos começar a flor suspensa, ok? Finalizei a carreira, confiram se todos estão com 6 pontos altos aqui. E aqui nós vamos finalizar igual o começo, tá? Prende aqui com ponto baixo. E a partir daqui nós vamos trabalhar apenas o abacaxi no canto. Então eu vou voltar aqui, olha, com ponto baixíssimo. Eu só vou voltar o crochê, ele vai ficar um pouquinho mais grosso, mas não tem problema. Ponto baixo aqui no primeiro ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo, vão ficar um total de 5 argolinhas aqui, tá? Um, dois, três, quatro e a última aqui. 1, 2, 3 e 4, fecha aqui. Vamos para as mesmas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos pular 2 e fazer apenas os 2 do meio, tá? Esse pininho aqui, ele é bem pequenininho, tá? Ele é só isso aqui. Aí é só repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui. 1, 2, 3 e 4. Ponto baixo e faz todas as argolinhas. Ok? Facinho, né? Uma delícia esse bico aqui. A próxima carreira já vai começar a preparar essa flor suspensa aqui. Olha aqui como ficou, tá? Todos com as argolinhas abertas, tá? Eu vou colocar na mesa para vocês verem como ele tá se comportando, porque o próximo, ele já é a abertura para flor suspensa, tá? Então, ele fica assim, ó. Desta forma aqui. Tá bom? Tranquilo, não é um bico difícil, tá? É um bico até bem tranquilo de fazer, sossegadinho, bonitinho, que nem a gente. Bonitinho não, lindo, que nem a gente. Agora, aqui no canto, é só ir recolhendo as argolinhas. Como que eu vou recolher, gente? Com o ponto baixíssimo, eu vou subir aqui, olha. Ok? Quando eu chego aqui, aí eu ponho o ponto baixo e faço, vão ficar agora 4 argolinhas. 1, 2, 3 e 4. Argolinha. 1, 2, 3 e 4. Argolinha. Aqui eu vou preparar a flor suspensa. Nós vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já pulo direto aqui para a argolinha. Vocês vão ver o reflexo disso depois, tá? Nesse momento parece que vai ficar um espação, mas é o desenho, ok? Faz as argolinhas, vocês vão ver que isto aqui vai fazer assim, olha. Ele vai subir, tá bom? Então, é só fazer as 4 argolinhas e 13 correntinhas aqui. Conferindo,
tá? Todos com a abertura. Fazendo com atenção, ninguém vai pôr menos de 13. Aqui, olha, vai fazer a última argolinha. Daqui mesmo, dá uma correntinha e já vai voltando com o ponto baixíssimo. Tá? Quando chegar aqui no meio, faz o ponto baixo. E agora nós vamos ficar com 3 argolinhas. Sempre com 4 correntinhas, que aí ela mantém sempre o equilíbrio dela. Aqui, em todos nós usamos 6 correntinhas, então nós vamos de novo usar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não são 13? Eu vou pegar aqui na 7ª e vou fazer o meu ponto alto do lequinho aberto. Ele vai ficar bem no meio, tá? Então, ficou 6 para um lado, 6 para o outro, e esse Vzinho bem no meio. Ele puxa o trabalho para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer de novo mais um. Se alguém ficou com dúvida, não vai precisar voltar o vídeo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 correntinhas. Aí conta aqui, ó. Já deixa laçada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui na 7ª e faz o Vzinho, que é um ponto alto, 3 correntinhas e outro ponto alto, e assim vai até o final. Eu vou fazer ela inteira e já vou abrir para vocês verem como tá ficando. Eu já volto com ele aberto na mesa, tá bom? Coloquei aqui na mesa, gente, o que vocês têm que observar é isto aqui. Eu até deixei para puxar junto com vocês. Olha, o trabalho tem que fazer isto aqui. Quem vai mandar nisto aqui? As correntinhas, ok? São elas que mandam nesse trabalho aqui. E olha que bonito que vai ficando. E aqui, ó, o nosso abacaxi aqui do canto, ele vai se fechando junto com esses daqui e fica o acabamento no próprio abacaxi. Ok? Vamos continuar? Vocês vão ver que agora é só trabalhar a flor suspensa e terminando o abacaxi. Aqui eu já voltei. Tô apanhando para pegar o laço, mas tudo bem. Aqui. Nós estamos agora com 2 argolinhas. Vem aqui. Vai as mesmas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. E aqui dentro vai os mesmos 6 pontos altos que nós usamos aqui. Só que nós vamos fazer sem correntinha no meio. Nós vamos fazer os 4 aqui dentro. 1, 2, 3 e 4. E vai pôr o quinto, o sexto aqui, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E aqui vão ficar apenas 2 argolinhas. Vamos fazer mais um? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui. 1,
Um, dois, três e 4. Com um daqui, 5, com este, 6. Tá bom? Eu vou fazer até o final e vou abrir, porque agora vocês precisam acompanhar o comportamento do crochê, porque se vocês precisarem alterar, é nas correntinhas, ok? Coloquei na mesa e, de novo, eu não arrumei. Olha que tô arrumando aqui com vocês, pra gente ver junto. Olha como é que tá ficando, é desse jeito, tá bom? Então, ele não é que ele sobe sozinho, ele tem que arrumar, tá? Pra dar o desenho, ver se tá dando tudo certo. E está, ó, joia pra nós. Já fiz o retorno aqui e aqui eu vou estar com apenas uma argolinha aqui. Ok? Minha próxima carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou separar cada ponto alto com uma correntinha. Então, também não é uma carreira sem segredos ocultos, tá? Hoje eu tô inspirada, gente. Olha aqui. Então, fizemos os 6 pontos separados por uma correntinha. E agora vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem aqui e vamos ficar com apenas uma argolinha. Tá? E é só fazer o resto. 3, 4, 5, 6 e abre aqui. Olha como ele já vai se aproximar aqui, que é o que a gente quer, tá bom? Coloquei aqui, gente, deixei pra gente arrumar junto. Esta carreira aqui, ó, ela já tá se desenhando por si só, olha, ele já sobe aqui. Por quê? Porque tá fechando aqui, então o crochê puxa isto aqui para cima, que é o que a gente trabalhou até agora. A nossa próxima carreira é o fechamento já. Vocês veem que eu estou do lado do direito, é a última carreira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 flores e ver se ficou legal do jeito que a gente vai fazer, que é o padrão. 6 correntinhas e abre aqui. E a partir da visualização dessas duas é que a gente decide, deixa desse jeito ou aumenta as correntinhas. Vamos lá? Aqui eu já voltei. Não voltei nada, olha, nem isso eu não fiz. Ai, ai. Lado do direito. Então, vamos lá. Voltei e voltei. Daqui só vai sair as correntinhas para cá. Então, o que eu falei, vamos no padrão e depois a gente decide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o que vamos fazer. Ponto alto. E vai fazer um tombadinho aqui. 1, 2, 3. Aqui na junção, vai colocar 2 pontos altos. De novo, ponto alto. 1, 2, 3. Na junção, olha aqui, ó. Peraí, gente. Na junção, eu coloco, olha, mais 2 pontos altos. Venho aqui, ponto alto. 1, 2, 3. Dois pontos altos. Ponto alto, 1, 2, 3.
Vem aqui. Tá? Então, aqui não tem segredo. Na verdade, o que acontece com essa carreira, que eu acho, né? Na amostra ficou boa. Vamos ver se aqui com essa linha vai ficar também. Como a gente está colocando ponto tombadinho, é como se eu estivesse fazendo 3 correntinhas aqui. Então, ele vai abrir bastante, né? Eu acho que ele vai dar o fechamento que eu consegui na amostra. Quando eu chego aqui no último, agora eu posso baixar o zoom, tá? Então, eu fiz toda a flor. Faço as 6 correntinhas. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto baixo aqui no meio dessa argolinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faz esse aqui. Faz a mesma coisa. 3 pontos altos. E esse aqui. Eu vou fazer todos, gente, para a aula não ficar... Não, vamos fazer juntos, né? Se alguém tiver com dúvida, não vai precisar voltar o vídeo. E aí a gente já vai olhar isto aqui tudo, tá? Depois nós vamos só dar um reforcinho na contagem, que vocês vão ver que é tudo bem fácil nesse trabalho aqui. Ponto tombadinho, ponto alto. Já tô chegando no último, tá? Então, o último tombadinho é aqui, saindo do penúltimo ponto, do quinto, né? E o último eu não faço, ele fica só de fechamento. Tá? O 6º ponto alto, ele só fecha aqui. E aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fecha aqui. Vamos ver como é que ficou? Olha, pra mim... Tá perfeito, gente. Olha, ele já fica sozinho no sentido aqui, que eu quero. Então, para mim, essas 6 correntinhas aqui estão perfeitas. E aí, vocês olham, eu queria que ele chegasse mais, então vai ter que abrir mais aqui. Mas eu acho assim, que para o desenho proposto, manter o padrão aqui das correntinhas é o ideal, ok? Vamos até o final... E aí, é só ver o trabalho finalizado, o arremate, e dar um reforcinho na contagem. Fiz todas as flores, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu já dei o pontinho baixo aqui, e eu vou arrematar a linha. Então, eu cortei a linha aqui. Já pode fechar aqui na correntinha... Já pode fechar o nozinho de acabamento, tá? E esse tipo de trabalho é assim, tem que pensar bem como que vai arrematar. Se vai descer toda a linha aqui, é melhor descer com a agulha de tapeceiro. Pode vir com ela para cá também, passando na trancinha e esconder aqui. Mas eu prefiro, gente, fazer o seguinte, ó. Desce no abacaxi, na lateralzinha, com pequenos pontinhos aqui. Já deu nozinho aqui, né? Então, vai descendo aqui, olha, tomando cuidado para não franzir o crochê, tá? Vai descendo com capricho e atenção aqui. E nós só vamos dar um nozinho de segurança lá na ponta. Aqui, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Quando eu chegar aqui na bainha, né, que quem caseou ele inteiro tá aqui. O meu eu vou casear depois. Nesse ponto aqui, dá um nozinho de segurança aqui, ó, para o trabalho não correr e isso aqui não desmanchar. E aí embute ou com a agulha de costura ou com a agulha de crochê, o que vocês preferirem, vocês vão embutir aqui, ó. Vai passar a agulha entre os dois panos da bainha, tomando atenção que a agulha não pode passar para o direito, tá? Ela tem que ficar com a linha embutida aqui pelo lado do avesso, tá? Não pode aparecer nada aqui. O excesso eu franzo o pano aqui um pouquinho, corto, cuidado que essa mocinha aqui não fala a mesma língua do crochê, tá? E a linha some aqui pelo meio, ok? Eu vou tirar essas marquinhas aqui com o ferro e já vou colocar na mesa para vocês verem. Olha que bonito que ficou o nosso trabalho, gente. Tem um errinho aqui da tia Graça que eu já vou mostrar. Vou ter que desmanchar o arremate e fazer de novo. Olha que lindo, gente. Bem aberto, tá? Só tirei as marquinhas, ó o erro aqui, ó. Não conferiu antes de arrematar a linha, ó, faltou um aqui, tá? Mas eu vou desmanchar e fazer novamente, ok? Belezinha, né? Super fácil de fazer. Vamos reforçar a nossa contagem agora para não haver dúvidas e cada um conseguir fazer o seu? Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. A contagem, nós vamos sempre seguir o mesmo raciocínio. Primeiro, achar os múltiplos. Vai de base de botão a base de botão. Ok? É o que está mais fácil de visualizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei na outra base, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, primeiro passo, vamos lá. Pega um caderninho aí de rabiscar, múltiplos de 8. O que nós temos que ver agora? O que eu preciso para o último motivo? Lembrando que se eu comecei no 1, o 1 é esse aqui, eu tenho que acabar no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para fazer o último motivo, eu preciso de 1. Tá? A minha conta tem que acabar igual ao que eu comecei. Então, para fazer o último, eu preciso considerar que o elemento obrigatório no último é 1. Isso aqui é obrigatório na minha conta. E aí, eu vou no outro elemento obrigatório, que é o canto. E esse canto aqui, gente, é assim. Eu fiz desta forma porque eu queria o abacaxi finalizando. Se você quiser fazer pininho, aí é só você modificar o desenho, tá bom? Depois de algumas amostras, eu vi que se eu deixasse apenas um quadradinho aqui, eu ia conseguir fazer esse efeito aqui, do jeito que eu queria. Como que eu defini isso? Através da amostra. Ah, Graça, mas você sempre fala que se aqui tem o elemento divisor, é ele que eu jogo para cá. Sim, mas eu não quis. Eu quis acabar com o abacaxi. Quem manda no meu crochê sou eu. E é assim que a gente tem que pensar. Ah, mas então eu quero. Ótimo, você vai pegar esse elemento divisor e vai jogar aqui. Entenderam? Então, assim, nós vamos fazer do jeito que mais agradar a cada um. Eu queria dessa forma, então eu coloquei apenas um. Eu tinha colocado 2, ficou grande, não queria. Coloquei apenas um e deu certo, que é o que vocês veem aqui na amostra. Olha aqui, ó. Eu comecei com 2. Olha aqui, ó. Aí eu vi que não tinha necessidade de 2. Eu vi que com 1 eu resolvia o que eu queria, tá bom? Então, aqui do lado, no canto direito, eu coloquei apenas 1.
que eu falo sempre? Não pisca, não respira, nada, 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 vai e coloca um aqui também. Vamos conferir? Olha aqui, ó. A base e mais um. Tá? Então, resolveu um canto, gente, não pisca. Coloca igual no outro. Terceiro passo, somos elementos obrigatórios. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, vão ser múltiplos de 8 mais 3. Então, nós vamos lá, né? 8, depois vem 8, eu já tô com 16. Depois mais 8, eu tô com 24. Depois mais 8, eu estou com 32. Quando chegar no 30, começa a somar os elementos obrigatórios. 35, já tá bom? Não, ainda não. Então, eu boto mais 8, vai dar quanto? Vai dar 40. Mais 3 igual a 43. Perfeito para quem tem o pano um pouco menor do que o meu, entre 40 a 42 centímetros. O meu tem 47, então eu coloquei mais 8, fiquei com 48, mais os 3 que são obrigatórios, 51 caseados, ok? Usei a dica número 6 para dividir todo o meu caseado de forma igualzinha, ok? Bem equilibrada, bem uniforme. Então, eu espero que vocês tenham gostado, façam um lindo trabalho, gente, coloquem os comentários para que eu possa saber a opinião de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!